Você já parou para pensar por que certos nomes são repetidos nas escrituras sagradas, enquanto outros, mesmo sendo conhecidos mundialmente, simplesmente não aparecem? Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Paulo, João, Pedro, cada um deles tem um papel claro, uma missão divina, uma conexão direta com o Deus da Bíblia. Mas e quanto a Maomé? Sim, Maomé, o homem que milhões chamam de profeta. O homem que fundou uma das maiores religiões do mundo. O homem que, até hoje, divide opiniões, desperta paixões e provoca guerras. Mas há algo curioso e profundo. Você pode folhear todas as páginas da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, procurar nos Salmos, nos profetas maiores e menores, nas cartas paulinas, nas revelações de João, e ainda assim, não encontrará o nome dele. Maomé não está na Bíblia. Por quê? Seria coincidência? Seria propósito? Seria um silêncio divino ou uma exclusão histórica? E mais, o que isso revela sobre a narrativa sagrada da Bíblia? Sobre o plano de Deus? Sobre os profetas verdadeiros e os falsos? Será que todo aquele que se diz profeta é mesmo um profeta? A história de Maomé não está nas Escrituras, mas o impacto dele na história da humanidade é inegável. Ele viveu no século VII, nas areias quentes da Arábia, recebeu supostas revelações de um anjo, reuniu seguidores, derrubou ídolos e instaurou uma nova fé. Mas o silêncio da Bíblia em relação a ele não pode ser ignorado. E é justamente esse silêncio que grita. Porque quando a palavra de Deus silencia sobre alguém, isso também diz algo. E talvez, o que ela não disse, fale mais alto do que muitos imaginam. Nesta história, vamos mergulhar numa jornada ousada, reveladora e profundamente espiritual. Vamos investigar não só quem foi Maomé, mas por que ele não está na narrativa bíblica. Vamos comparar profecias, revelações, linhagens, mandamentos, e descobrir o que realmente diferencia um profeta de um impostor, à luz da verdade eterna. Porque no fim, não é o que o homem diz sobre si mesmo que importa. É o que Deus diz sobre ele. Prepare-se. Porque essa história não vai apenas informar, vai sacudir suas convicções. Se você quer entender mais sobre os mistérios espirituais e descobrir as verdades que poucos têm coragem de tocar, fique até o final dessa história. Se gostou dessa introdução, confira outras histórias aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue até o final do vídeo, porque temos uma oração poderosa para fortalecer sua fé diante da verdade. Século VII. A Península Arábica era um território selvagem e árido, onde tribos viviam em constante disputa, idolatrando dezenas de deuses e erguendo santuários para divindades pagãs. As caravanas cruzavam o deserto escaldante, levando especiarias, seda e histórias. Mas, naquele tempo, a Arábia não era conhecida como o berço de revelações espirituais. Não havia profetas bíblicos, não havia sinais celestiais, apenas areia, sangue e superstição. Foi nesse cenário, no ano de 570 d.C., que nasceu um menino na cidade de Meca. Seu nome era Maomé, ou Muhammad, como é chamado em sua tradição. Órfão desde cedo, cresceu entre parentes, observando o caos religioso e moral de sua cidade. Meca era o centro comercial da Arábia, mas também o centro do paganismo. Ídolos de pedra preenchiam a Caaba, o santuário que, séculos mais tarde, se tornaria sagrado para o Islã. Maomé via tudo aquilo com olhos inquietos. Com o tempo, tornou-se comerciante e casou-se com uma viúva rica chamada Khadija. Com ela, encontrou certa estabilidade. Mas em seu coração, havia sede por algo maior, uma verdade absoluta. Um sentido para o caos. Aos 40 anos, Maomé subiu até a caverna de Hirá para meditar. E foi ali que, segundo os registros islâmicos, ele teve a primeira de muitas visões. O anjo Gabriel, enviado por Deus, ordenava que ele recitasse palavras que viriam a se tornar o Alcorão. A partir daquele momento, Maomé começou a declarar que era o último dos profetas. Segundo ele, vinha dar continuidade à mensagem de Abraão, Moisés e Jesus. Mas agora, com revelações definitivas. Rapidamente, atraiu seguidores e inimigos. Sua mensagem crescia, mas também confrontava tradições milenares. Aqueles que controlavam os ídolos temiam sua ascensão. A perseguição foi inevitável. Maomé e seus seguidores fugiram para Medina, onde reorganizou sua missão. Lá, não apenas pregou, mas guerreou, conquistou, instituiu leis,
e consolidou um império religioso. Maomé transformou a Arábia. E depois da sua morte, seus ensinamentos moldaram impérios, impuseram novas regras, desafiaram nações e influenciaram gerações. Mas ainda assim, ele não aparece na Bíblia. Nem como profeta, nem como apóstolo, nem como servo de Deus. O que isso revela? É aqui que a história começa a levantar perguntas difíceis, mas necessárias. Se Maomé diz continuar a mensagem de Jesus, por que Jesus nunca o anunciou? Se ele veio como profeta, por que os profetas bíblicos não o previram? A Bíblia é clara ao longo de sua narrativa sobre o surgimento de profetas, e também de falsos profetas. E nas entrelinhas desse contraste, está o verdadeiro conflito desta história. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que você pensava saber. Ao longo da Bíblia, a figura do profeta é algo sagrado. Um verdadeiro profeta não fala por si mesmo. Ele fala por Deus. Suas palavras são respaldadas por milagres, por promessas cumpridas e por uma profunda coerência com as Escrituras. Desde o Antigo Testamento, vemos isso claramente. Moisés abriu o mar e recebeu a lei diretamente do Senhor. Elias chamou fogo do céu. Isaías profetizou a vinda do Messias com detalhes impressionantes, 700 anos antes de Jesus nascer. E todos eles apontavam para um plano divino que culminaria com a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Agora, Jesus não é apenas um profeta nas Escrituras. Ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, Deus feito carne. E ele mesmo advertiu: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 5. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Essas palavras de Cristo não foram ditas por acaso. Elas foram um alerta. Jesus, o centro da narrativa bíblica, nunca menciona Maomé. Nem como sucessor, nem como profeta, nem como amigo. Nada. E o silêncio de Jesus é ensurdecedor. Além disso, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, termina com um aviso claro. Se alguém acrescentar algo a estas palavras, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. O cânon bíblico está fechado. A revelação foi completa em Cristo. Nada mais seria acrescentado. Mas Maomé surgiu 600 anos depois, dizendo que havia recebido uma nova revelação. Ele afirmava que Jesus não morreu na cruz, que ele era apenas um profeta, não o Filho de Deus, que a Trindade é uma blasfêmia, e que sua nova mensagem substituía a anterior. Isso vai diretamente contra tudo que a Bíblia ensina, contra o próprio coração do Evangelho. A Bíblia diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Maomé apresentou outro mediador, outro caminho, outro livro. E aqui está o ponto crucial. O verdadeiro profeta confirma o que foi revelado antes. O falso profeta distorce. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Maomé, ao dizer que Jesus não é o caminho, coloca-se não como um complemento, mas como uma negação. E não para por aí. O Alcorão nega pontos fundamentais da fé cristã: o sacrifício de Cristo, a ressurreição, o perdão gratuito pela graça de Deus. Enquanto os profetas da Bíblia eram perseguidos, expulsos, martirizados, Maomé se tornou comandante militar. Liderou guerras. Executou opositores. Impôs sua mensagem com a espada. Jesus, quando Pedro tentou defender sua vida com uma lâmina, disse: guarde sua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mateus capítulo 26, versículo 52. São duas mensagens, dois caminhos, dois frutos. E como disse o próprio Cristo: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 20. A história de Maomé é poderosa. Sua influência é global. Mas a Bíblia não o reconhece. Pelo contrário, ela o contradiz. E isso nos leva a um dilema espiritual. Porque nem todo carisma é unção. Nem todo líder é servo de Deus. Nem todo sinal é divino. Chegamos ao ponto decisivo desta jornada. O momento onde as máscaras espirituais caem.
onde a aparência de piedade não resiste à verdade do Espírito, onde a luz de Cristo expõe tudo aquilo que é sombra disfarçada de revelação. Até aqui, caminhamos por fatos, comparações e advertências bíblicas. Descobrimos que Maomé apareceu mais de 600 anos após a vida, morte e ressurreição de Jesus, que se proclamou profeta, que disse ter recebido revelações de um anjo, que afirmou ser o pslu da profecia. Mas também vimos que seu nome não está na Bíblia, nem citado, nem sugerido, nem profetizado. Nada. E esse silêncio não é insignificante, porque a Bíblia, ao longo de seus livros, é clara ao apontar para a vinda de cada mensageiro verdadeiro de Deus. Moisés foi anunciado. Elias, previsto. João Batista, profetizado como a voz que clama no deserto. E o próprio Messias, Jesus Cristo, foi detalhadamente revelado pelos profetas, séculos antes de nascer. Então por que Maomé, se realmente fosse um profeta de Deus, não foi mencionado? Não é estranho que um homem que impactaria bilhões de vidas sequer tenha uma linha nas Escrituras Sagradas? A resposta está no próprio Jesus. Ele é a palavra final. Ele é o cumprimento. Ele é o fim da linha profética. E ele mesmo declarou: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Essas palavras selaram a obra da redenção. E também encerraram o ciclo profético. Porque não há mais nada a ser acrescentado. Paulo confirma isso em Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, capítulo 1 e 2. O Filho é a revelação final. Não há sequência. Não há substituição. Mas Maomé veio, e trouxe um novo evangelho. Negou que Jesus fosse Filho de Deus. Disse que ele não morreu. Que o pecado não precisa de cruz. Que o sangue não salva. E que sua mensagem era superior à de Moisés, Davi e Cristo. O clímax dessa história é mais do que polêmico. Ele é espiritual e eterno. A Bíblia não apenas silencia sobre Maomé. Ela o confronta e rejeita. Jesus advertiu: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Mateus 24, capítulo 4 e 5. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, capítulo 24. Note: sinais e prodígios. Nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. O engano, às vezes, tem forma de luz. Palavras suaves. Discursos religiosos. E Paulo reforça: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Coríntios 2 capítulo 11, versículo 14. Maomé afirmou que foi visitado por um anjo chamado Gabriel. Mas que anjo era esse, se sua mensagem contradiz o Evangelho? Que espírito é esse que nega o sacrifício de Cristo? Que profecia é essa que contradiz as palavras do próprio Deus? A Bíblia é categórica. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo. João capítulo 4 versículo 3. Sim, a Bíblia já havia nos alertado que o espírito do anticristo não negaria a religião, ele negaria o Cristo verdadeiro. Esse é o ápice. O ponto onde não há mais zona cinzenta. A fé cristã se sustenta em 3 colunas eternas. Jesus é o Filho de Deus. Jesus morreu na cruz para a redenção dos nossos pecados. Jesus ressuscitou e reina eternamente. Negar essas verdades é mais do que erro teológico. É heresia espiritual. E quando analisamos a mensagem de Maomé, ela desmonta exatamente essas 3 colunas. Não é coincidência. É oposição. O próprio Apocalipse, no encerramento da Bíblia, diz: se alguém acrescentar algo às palavras deste livro, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nele. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. E ainda: se alguém tirar qualquer palavra deste livro, Deus tirará sua parte da árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Maomé acrescentou outro livro e retirou as verdades centrais da fé cristã. Isso não é continuidade. Isso é usurpação. Não estamos falando de diferenças entre denominações. Estamos falando de vidas eternas em jogo. De um lado, o Cordeiro que morreu para perdoar. Do outro, um sistema religioso que rejeita esse perdão. De um lado, o amor de Deus encarnado. Do outro,
um mensageiro que nega essa encarnação. De um lado, a cruz. Do outro, a espada. Cristo morreu pelos seus inimigos. Maomé matou os seus. Cristo perdoou quem o crucificava. Maomé amaldiçoou quem o rejeitava. Cristo disse: Pai, perdoa-lhes. Maomé disse: lutem contra os infiéis. São frutos completamente distintos. E Jesus já havia nos dito: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 20. Esse é o clímax inescapável. Você pode seguir muitos mestres, ouvir muitas vozes, experimentar muitas religiões. Mas só há um Salvador. E ele não precisa ser defendido com armas. Ele já venceu com o sangue. A cruz é suficiente. O túmulo está vazio. O trono está ocupado. Cristo reina. E reinará para sempre. Agora que a verdade foi exposta, não dá mais para fingir que não sabemos. A jornada chegou ao seu ponto final. Não há como voltar ao ponto de partida como se nada tivesse sido revelado. A figura de Maomé, apesar de poderosa na história mundial, não tem espaço na revelação bíblica. Não por descuido. Não por acaso. Mas porque Deus já havia falado tudo o que precisava ser dito, em Cristo. O desfecho dessa história não é sobre comparar religiões. É sobre discernir a verdade. Jesus Cristo não veio fundar uma religião. Ele veio restaurar a comunhão entre Deus e os homens. Ele não veio trazer regras pesadas, mas vida abundante. Ele não pediu seguidores por força ou medo, mas por amor. Ele não derramou o sangue de outros, mas o seu próprio sangue, para que todos pudessem ter acesso ao Pai. Já Maomé estabeleceu um código, uma lei, uma teocracia rígida. Seu legado é um sistema onde salvação depende de esforço humano, de méritos, de regras estritas, enquanto a Bíblia grita: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. O fim desta jornada é um chamado. Um convite à clareza. A fé genuína. A verdade que liberta. Talvez você tenha crescido ouvindo que todas as religiões são iguais. Que Deus é o mesmo para todos. Que no final, todo mundo chega lá. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Jesus foi categórico. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, versículo 36. O desfecho é simples e profundo. A Bíblia não reconhece Maomé como profeta. Não o antecipa. Não o valida. Pelo contrário, o confronta com todas as forças da revelação. E você precisa escolher. Vai seguir o Cordeiro, ou aquele que o nega? Vai confiar na palavra de Deus, ou em um homem que se colocou acima dela? Vai abraçar a graça, ou tentar alcançar a salvação pelas obras? O caminho foi aberto. O véu foi rasgado. A cruz está vazia. O túmulo também. Não há espaço para novos intermediários. Não há lugar para uma nova revelação. Tudo já foi dito. E quem ouve, diga: vem, Senhor Jesus. Você ouviu a história. Você ouviu os fatos. Agora, o que vai fazer com essa verdade? Neste momento, talvez você esteja com o coração inquieto. Talvez tenha dúvidas. Talvez tenha sido criado acreditando em algo diferente. Talvez esteja se perguntando: como posso ter certeza? Como posso saber que estou no caminho certo? A resposta não está em homens. Não está em sistemas. Não está em ideologias. A resposta está na cruz. Porque na cruz, o Deus eterno decidiu não nos deixar no escuro. Ele entregou seu Filho para que ninguém mais precisasse viver confuso, perdido, preso em religiões humanas. O sacrifício de Jesus foi suficiente. A ressurreição dele é a maior prova de que ele não é apenas mais um profeta. Ele é o próprio Deus feito carne. E se ele é Deus, então tudo mais que nega essa verdade é engano. Esse vídeo não foi criado para te atacar. Não foi feito para ferir. Foi feito para despertar. Para que você compreenda que a Bíblia não se cala por omissão, mas por intenção. Ela não mencionou Maomé porque não precisava. Porque a palavra já estava completa. Porque o plano já havia sido consumado. Porque Cristo é tudo o que precisamos. O que você ouviu hoje é mais do que informação, é um chamado à eternidade. Não ignore essa voz. Deus está falando com você agora. Pare por um instante. Feche os olhos. Respire fundo. E pergunte a si mesmo:
Se eu morresse hoje, onde estaria minha alma? Em quem estou confiando minha eternidade? Será que estou mesmo andando com Jesus, ou apenas com tradições humanas? Essa reflexão pode mudar tudo. Porque uma vida construída fora da verdade é uma vida perdida, mesmo que esteja cheia de religião. Jesus não te chama para um sistema. Ele te chama para uma relação viva, pessoal e eterna. Ele te chama pelo nome. E se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque Ele está te buscando. Agora é com você. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E agora, fique conosco para ouvir uma oração poderosa que pode transformar sua fé e renovar sua jornada com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, eu me coloco diante de Ti com o coração quebrado, com a mente aberta e com a alma sedenta da Tua verdade. Pai, hoje eu entendi que há muitos caminhos sendo pregados no mundo. Muitas vozes gritando. Muitos profetas surgindo. Mas só há um nome acima de todo nome. Só há um caminho que leva à vida eterna. E esse nome é Jesus Cristo. Senhor, eu reconheço que não são os homens que decidem quem é profeta. Não é a fama, nem o número de seguidores, nem os feitos terrenos que determinam a verdade. A verdade já foi estabelecida antes da fundação do mundo, e ela se fez carne em Jesus. Hoje eu rejeito todo ensinamento que tenta substituir ou diminuir o teu filho. Rejeito qualquer doutrina que negue a cruz, que negue o sacrifício, que negue a ressurreição. Porque está escrito: se alguém pregar outro evangelho, seja anátema. Eu escolho crer em Jesus. Eu escolho o Cordeiro, não a espada. Eu escolho a graça, não as obras. Eu escolho a palavra eterna, não uma revelação tardia. Senhor, eu te peço, tira toda dúvida do meu coração. Tira a confusão. Tira o medo. Tira as influências que me afastam de Ti. Me ensina a Te conhecer como Tu és, não como os homens dizem, mas como o Espírito revela. Derrama sobre mim discernimento, coragem e fé verdadeira. Me livra dos enganos espirituais. Me livra dos falsos profetas. Me livra das tradições humanas que me prendem à aparência, mas me afastam da essência. Que meu coração se volte somente para Jesus. Que meus olhos sejam firmes na cruz. Que meus ouvidos estejam atentos à voz do Teu Espírito. Que minha vida seja testemunho da Tua verdade. Senhor, renova minha mente. Reacende minha fé. E me levanta como alguém que não se envergonha do Evangelho. Que eu seja luz em meio às trevas. Verdade em meio ao engano. Paz em meio ao caos. E quando as vozes deste mundo tentarem me confundir, que a Tua palavra seja meu alicerce. Porque eu creio, com todo o meu coração, que só existe um caminho para a salvação: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome dele, eu oro. Amém.